realidade, quando a gente fala em engrenagens cônicas, né, elas estão dentro de um outro grupo maior, que são as engrenagens concorrentes. Tá? As engrenagens cônicas e dentes retos é um tipo de engrenagem concorrente, onde, principalmente, né, os eixos, pelo nome, são concorrentes. Eles têm, né, de alguma forma, eles são concorrentes em um ponto. Se nós olharmos aqui, nós temos aqui o eixo, esse eixo aqui que é o eixo X1 de uma engrenagem. Aqui nós temos um eixo X2 da segunda engrenagem, né? E se vocês olharem, os eixos são concorrentes. Eles se interceptam em algum momento, né? A prolongação desses eixos se intercepta em algum momento. E essas rodas, então, né? Vocês podem olhar aqui. Essa transmissão são superfícies primitivas ainda, não é exatamente a engrenagem cônica, né? Mas as superfícies primitivas, então, né, são essas aqui, né? E elas podem girar, então, elas giram a velocidades N1 e N2, né? E possuem, então, também uma relação de tensão, da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente, né? O N1 sobre o N2 nos dá a relação de transmissão do sistema, tá? Elas podem formar um certo ângulo entre si. Nesse caso aqui, nesse exemplo, essa superfície primitiva forma um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus, né? O ângulo é 90 graus, mas a gente pode projetar a engrenagem cônica para qualquer ângulo, né? Elas podem ter, por exemplo, um ângulo exterior de 90 graus, esse ângulo 90 graus. Elas podem ter um ângulo, né, de 90 graus. Ó, os eixos podem estar 90 graus. Eles podem estar a menos de 90 graus. Então, isso nos permite calcular esses ângulos Δ1 e Δ2, que são os ângulos, os ângulos de referência. Tá? Podem ser mais do que 90 graus. Tá? Ou aqui, então, outras situações, ó, menor do que 90 graus. Tá? Ou ainda, a roda movida pode ser plana. Tá? Então, há várias situações que podem acontecer, né, com o sistema de engrenagens concorrentes. Tá? Então, depende muito da aplicação. Então, isso é uma característica importante. Eu não tenho mais como nos dentes retos, né, das engrenagens helicoidais ou dentes retos, né, que os eixos têm que estar paralelos, né? Agora eu posso colocar em qualquer posição, tá? Então, isso é uma grande vantagem para o carro. Sempre que eu preciso mudar o movimento, né, em um sentido por exemplo, 90 graus, uma transmissão automotiva para o diferencial de um veículo, né, das rodas de um carro, assim por diante, a gente usa, então, as engrenagens concorrentes, tá? E das engrenagens concorrentes, nós temos vários tipos, tá? Então, vejam, ó, essas são a forma dos dentes, ó. Esse primeiro dentado aqui, ele é uma engrenagem com dentes retilíneos, tá? Então, tipicamente, essa primeira situação aqui, né, é uma engrenagem cônica com dentes retos, tá? Já essa segunda colocação aqui, ó, esse segundo desenho, já é uma engrenagem concorrente com dente curvo. Né? Pode ser curvo, helicoidal, né? Espiral e assim por diante. Tá? Então, temos diversas aplicações. O que a gente vai ver hoje é esse aqui, ó. Nós vamos tentar apresentar para vocês alguns cálculos, né, dos dentes, né, retos, cônicas e dentes retos. E tem essa configuração aqui, ó. Se nós pegarmos o plano da engrenagem, nós temos alguns tipos de dentados. Tá? Então, o cônico de dente reto, ó, é essa engrenagem aqui, ó, é o item A aqui, ó. O dente, se vocês olharem a direção que toma o dente, a engrenagem, né, o dente é como se fosse um dente radial. Ele tem um sentido que converge para o ponto S. Olhem só aqui, ó. O dente, ele converge lá para o ponto S. Ó, vai lá para o ponto S. Né, e é uma linha reta. Por isso, dente reto. Tá? Já uma engrenagem helicoidal, né, o dente ele é inclinado, é o segundo caso aqui, é helicoidal. O dente apresenta essa forma. É como se o dente estivesse, né,
aqui, ó, excêntrico em relação ao ponto. Ó, vejam, ele converge para um ponto, né, situado, então, no caso aqui, a R vezes seno de beta, onde beta é o ângulo de inclinação de hélice da engrenagem helicoidal. Tá? Então, o dente é helicoidal nesse sentido. Tá? E também, eu estou com algum problema no meu slide aqui, que está avançando sozinho, né? A engrenagem, existem outros tipos de engrenagens, como é o C aqui, ó, que é o dentado Gleason. O dentado Gleason, ó, ele na realidade é um dente curvo agora. Esse dentado aqui, ó, não é um dente reto, é curva. Ó, a helicoidal é uma usinagem reta, só que excêntrica, que é o ponto, ponto S. O dentado reto converge para o ponto S. E os outros tipos, a Gleason, por exemplo, que exige uma máquina especial para gerar esse dente, ele é um dente curvo. Existe o padrão Klingenberg, que também é um dente curvo, já exige máquinas especiais para fabricar essa engrenagem, e também o padrão Oerlikon, né, que também é um padrão curvo. Tá? Todos eles têm uma inclinação média, a partir de uma inclinação média, mas cada um desses três padrões aqui, ó, o C, o D, o Klingenberg e o dentado Oerlikon, eles precisam de uma máquina especial para fazer essa engrenagem aí. Tá? Por exemplo, o dentado reto e o dentado helicoidal, eu posso fresar numa fresadora, tá? Desde que esteja lá os cabeçotes, né, divisor e assim por diante, montado nela, né, eu consigo fazer esses dentes aqui numa fresadora convencional, desde que tenha ali o divisor, né, para poder fazer isso. Agora, esses dentados, o Gleason, o Klingenberg e o Oerlikon, eles precisam de uma máquina dentadora especial, que gera um movimento, né? A ferramenta, então, ela vai ter um movimento de corte, né? Ela acaba tendo um movimento de corte nesse sentido e vai retirando o material, formando o dente da engrenagem. São melhores esses dentes? São, né? O dentado Gleason, Klingenberg e o Oerlikon têm melhores propriedades e rendimentos do que, né, esses aqui, tá? Só que exigem, então, máquinas especiais para serem fabricadas, tá? Então, por exemplo, os diferenciais, as engrenagens, os diferenciais de caminhões, né, principalmente dessa linha pesada, inclusive dos carros automotivos, né, existe, né, eles são fabricados geralmente por esse processo. O Gleason, que é o padrão americano, o Klingenberg é um padrão alemão, máquina alemã, e o Oerlikon não lembro de qual padrão que é, tá? Mas esses dois aqui é o padrão alemão, né, e o padrão americano de fabricação de engrenagens, tá? Antigamente, né, quando existia a empresa Viser aqui, né, tinha essas máquinas, existiam aí na Viser, né? E a gente costumava geralmente visitar, né, essa empresa para ver tudo isso. Tá? Pelo que eu sei, hoje, não sei se foi alguém de vocês que comentou, né? Eu acho que nas últimas aulas aí, né? Nós temos lá no Parque Industrial de Joaçaba, tem uma empresa, agora não lembro qual que é o nome dela, eu já tinha ouvido falar, depois alguém de vocês me lembrou. E tem um parque de máquinas, inclusive a Gleason, acredito eu, né? Que faz as engrenagens lá para o Jeep, né? Principalmente Jeep e Willys, né? PF Câmbios, tá, o Guilherme? Então, o Guilherme está colocando aí, né? Então, me parece, né, Guilherme, que lá eles têm algumas máquinas, né, desse tipo aí, tá? Então, pessoal, são máquinas especiais, tá? Hoje em dia, eu fui numa das feiras da mecânica, mas não foi na feira da mecânica, foi na feira da engenharia elétrica. Eu fui alguns 4 ou 5 anos atrás nessa feira, né? E eu conversei lá com o pessoal dos fabricantes de máquinas, tá? Mas eram fabricantes de software. E eles me falaram, então, que eles têm desenvolvido CNC, né? Máquinas CNC que geram, hoje em dia, a produção de engrenagens cônicas, né? Ela é feita com centro de usinagem, né?
E essa empresa que estava lá, que é na parte de elétrica, né, ela fazia os softwares para o CNC. E daí eles me falaram que hoje, pelo menos foi a informação da empresa, tá, que hoje a precisão do CNC chega a ser maior do que a precisão da máquina da dentadora, né? Então, acreditando neles, então, passo para vocês essa informação, tá? Era uma empresa que faz jogos, muito famosa, eu não lembro o nome da empresa que fazia esses softwares aí, tá? Ok? Então, hoje, tudo isso pode ser também fabricado num centro de usinagem, tá? Um centro de usinagem inicial, né? Tem que ser vários eixos, né? Para poder fazer a usinagem certinha, né? E se consegue, então, fazer usinagem em centro de usinagem de máquina, de engrenagens do tipo Gleason, Klingenberg, Oerlikon e assim por diante, tá? Bom, no nosso caso, nós vamos tratar das engrenagens de dentes retos, tá? Que é esse tipo de engrenagem aqui, ó, essa configuração. Talvez as que nós mais vamos projetar na indústria de maneira geral é esse tipo aqui, tá? Vamos trabalhar numa indústria que faz, numa empresa que faz engrenagem para linha automotiva. Não, vamos projetar essa aqui. Nós vamos projetar possivelmente alguma dessas aqui, tá? Ou vamos fabricar, né, ou a Gleason, ou a Klingenberg, ou a Oerlikon, tá? Mas as empresas, de maneira geral, que fazem caixas redutoras, né, onde nós vamos estar trabalhando e vamos precisar fazer um projeto simples lá para uma máquina que precisa de uma engrenagem concorrente, possivelmente ou vai ser a dente reto ou a dente helicoidal que a gente vai estar trabalhando, tá? E aí, então, esse tipo de engrenagem tem um vocabulário e uma nomenclatura e formas específicas, tá? Então, a engrenagem cônica, ela é formada por dois conjuntos. Uma, vamos imaginar que a vermelha seja a engrenagem motora. Então, pessoal, a gente vai estar projetando esse tipo de máquina, esse tipo de engrenagem. Geralmente aqui, a vermelha é a engrenagem motora, é a menor, né? Sempre a engrenagem menor com menos dentes é a motora. E a engrenagem azul aqui é a movida, tá? Elas vão ter uma relação de transmissão, que também depende do número de dedos, né? Z2 sobre Z1, ou também depende do N1 sobre N2, né? Da mesma forma que a gente viu lá em engrenagens dentes retos helicoidais, né? A relação de transmissão depende do número de dentes e da velocidade que eu quero entre uma e outra, tá? Só que, na realidade, aí, então, para nós fazermos os cálculos, nós temos que seguir o vocabulário e a terminologia que é empregada para ela, tá? Então, existe uma série de cones, né, que são gerados a partir da engrenagem cônica, tá? A partir dessa necessidade de ser uma engrenagem concorrente, tá? Então, a gente tem um cone complementar exterior, ó. Esse cone aqui, ó, deixa eu voltar aqui, acho que vai ser melhor aqui, ó. Começando aqui em cima. Esse vai ser o cone complementar exterior. Deixa eu apagar tudo que tem aqui. Este aqui vai ser o cone complementar exterior. Ele é o 90 graus menos o ângulo delta 2, ó. Já vamos chegar no delta 2 aí, ó. Esse aqui, ó, essa linha que converge para o ponto S é o cone exterior. Existe o cone primitivo do dente e o cone interior, ó. Todos eles, ó, todas essas linhas, elas convergem sempre para o mesmo ponto, tá? E desses cones aí, então, ó, existe então todos eles, ó, todos esses cones aqui convergem sempre para o mesmo ponto, ó, o exterior, o primitivo e o interior, né? Então aqui tá o dente, né, da engrenagem cônica, né? Tanto o da movida como da motora, todos eles convergem sempre para um único ponto aí, ó, tá? E então, existe o cone exterior primitivo de fundo e existe o cone complementar exterior, ó, tá? Então, ó, eles estão a 90 graus, né? E aí, em função do aparecimento desse ângulo, né, delta 2, aparece, então, ó, se vocês olharem aqui, ó, aqui está o ângulo delta 2, ó, esse é o complementar exterior, delta 2, 90 menos delta 2 dá esse ângulo aqui, então, que é o complementar,
o cone complementar. Tudo isso acontece da mesma forma para a engrenagem motora e para a movida, tá? Mesma coisa. Fechou? Bom, deixa eu ir apagando aqui para ir mostrando algumas coisas para vocês, tá? Bom, existe o cone, então, delta 2 e delta 1 para ambas as engrenagens, tá? O que mais? Existe a geratriz R, que corresponde a essa distância das engrenagens até esse ponto sobre o diâmetro primitivo. E aí, então, ó, existe também, ó, algumas alturas do dente, tá? Eu vou ampliar aqui, mas eu não vou conseguir mostrar. Ó, sobre, né, o cone complementar aqui, ó, aqui em cima, ó, existe a altura da cabeça do dente, o HA1, o HF1, e existe a altura total do dente. Ela é representada, então, nessa posição aqui da engrenagem, tá? Também existe, ó, em função do tamanho da engrenagem, existe esse delta A1 aqui, ó, esse ângulo aqui de cabeça, e o delta pé do dente, ó, o delta F1, que é o ângulo do pé do dente. Se forma, então, pela convergência de todas as linhas lá para o ponto S. Eu falo em diâmetro primitivo da cônica. Bom, aí o diâmetro primitivo, o diâmetro de fundo e de cabeça, eles são medidos nesse plano aqui, ó. Tá, ó. Aqui são os diâmetros de cabeça, primitivo e de pé do dente, tá? Então, ó, se eu pegar essa linha aqui, eu não vou conseguir riscar, ó, desse ponto aqui até aqui embaixo, esse diâmetro aqui, ó, representa o diâmetro primitivo da engrenagem. O diâmetro externo, então, da engrenagem é esse aqui. O diâmetro do pé do dente é esse aqui, ó. E as alturas são dadas nesse plano aqui, ó. A altura da cabeça e do dente, tá? A engrenagem tem uma certa largura. Esse B é a largura do dente, ó. Esse B. Então, se eu pegar esse B e dividir por 2, eu tenho esse ponto aqui no meio, ó. E lá na engrenagem é exatamente esse ponto aqui, onde eu estou com a mãozinha aqui em cima, tá? Esse ponto é sobre o cone primitivo, né? É exatamente o ponto médio B da largura da engrenagem. Então, esse ponto aqui, ó, ele caracteriza um diâmetro que é o diâmetro médio da engrenagem, ó, DM1. Exatamente o meio da largura da engrenagem sobre o diâmetro primitivo, tá? Então, DM1, tá? Então, com isso surge, pessoal, todas as dimensões de uma engrenagem, tá? Então, o que acontece, ó? Existe aqui uma relação de 90 graus, ó. Essa superfície, ó, eu estou passando a mãozinha aqui em cima, ó, é 90 graus dessa superfície aqui, ó. Então, na hora de nós fazermos os desenhos e as dimensões, nós temos que especificar isso aqui, ó, que são 90 graus, ó. Em função desse 90 graus aqui, ó, entre essas duas linhas aqui, ó, essa e essa, surgem essas dimensões aqui lá, interiores lá na engrenagem. E aí, se nós colocarmos no CAD isso, né, no SolidWorks, a gente consegue, então, determinar essas dimensões que devem ser alinhadas no caso da engrenagem, ó. Então, ó, essa linha aqui, ó, também está a 90 graus do primitivo, ó. E em função de estar a 90 graus do primitivo, acaba aparecendo esse diâmetro aqui embaixo, ó. A gente tem que tornear no torno antes de fazer a usinagem do dentro da engrenagem, tá? Então, o projeto é por aí, tá? E aí, aqui ao lado, então, existe todo o formulário, eu não vou citar o formulário aqui, da engrenagem, certo? Então, como é que nós vamos calcular essas dimensões? Calculamos elas todas a partir do formulário de engrenagens cônicas de dentes retos, tá? Ok? Você? Tá? Bom, aí, então, essas engrenagens, então, todas as dimensões da engrenagem são calculadas a partir desse formulário, tá? E um dado interessante é que, muitas vezes, a gente precisa fazer o dimensionamento do dente, né? A gente precisa saber qual que é esse tamanho do dente, né? Para transmitir uma certa carga, uma certa potência. Então, assim como a gente usou as engrenagens de dentes retos, a equação de Lewis, né, para dimensionar o tempo, também a gente pode usar aqui a equação de Lewis
ou usar, né, equações específicas que tratam do dimensionamento de engrenagens de dentes cônicos, cônica de dentes retos. Tá? Então, existem mais ou menos duas abordagens para isso. Tá? Existem livros livros e handbooks, né, de engenharia que nos fornecem um conjunto de equações para dimensionar diretamente já os dentes a partir dessas dimensões aqui. Tá? E existe um outro conjunto de livros que utiliza da ideia do projeto de uma engrenagem complementar. Né? Então, assim, ó, o que é essa engrenagem complementar? A gente pega a engrenagem cônica, que tem aquelas dimensões que a gente mostrou agora anteriormente, né? A gente pega as dimensões da engrenagem, então, cônica, e transforma essas dimensões da engrenagem cônica num conjunto de engrenagens de dentes retos equivalente, ó. Então, olha aqui a vermelhinha aqui do lado. Ó. Olha só. Aqui eu tenho a engrenagem vermelha. A gente acaba encontrando o ponto S1 de convergência, S1 e o S2 aqui das duas engrenagens, ó. A gente traça uma linha paralela aqui, passando pelo perpendicular ao dente da engrenagem, ó, tá? E aqui, ó, se nós deslocarmos um pouquinho para cá, né, só para poder entender, a gente transforma esse centro S1 aqui, ó, e o centro S2 aqui, e transforma esses diâmetros das engrenagens cônicas num diâmetro de engrenagem de dentes retos equivalente. Então, vejo que essa engrenagem vermelhinha aqui, ó, ela tem dimensões, o rebatimento da cônica nesse plano aqui, ó, é equivalente, ela possui dimensões equivalentes. Tá? Então, a gente acaba encontrando essa engrenagem dita complementar, ela é a complementar, que é como se fosse uma engrenagem de dentes retos equivalente a a engrenagem cônica. E aí, ela vai ter, essa engrenagem complementar vai ter algumas dimensões, né? Ela vai ter algumas dimensões que vão ser dadas por fórmulas, tá? E aí, então, a partir dessas dimensões da engrenagem complementar, do tamanho desse dente, a gente usa as equações que nós vimos até agora da engrenagem de dentes retos e calculamos as engrenagens cônicas, tá? A gente faz o cálculo, por exemplo, de resistência, o cálculo de grau de recobrimento, né? Como se fosse uma engrenagem de dentes retos equivalente, um conjunto de dentes retos equivalentes, tá? E trabalha tudo com todas as fórmulas de engrenagem de dentes retos, tá? Por que essa transformação? Porque se a gente olhar o dente da engrenagem cônica, aqui ele tem um tamanho e aqui ele tem um tamanho diferente, né? É um cone, né? Então, eu tenho um cone, né? O cone não é constante, as dimensões do cone não são constantes. Então, com essa complementar, a gente transforma o dente cônico em um dente com as dimensões, né, constantes ao longo da profundidade da complementar. E aí nós fizemos todo o cálculo de resistência a partir dessas duas engrenagens complementares aqui. Tá? Fica bem fácil de fazer isso. Tá? Mas, como eu falei, tem livros que apresentam cálculos específicos, não transformando ela na complementar. Tá? E aí tem o seguinte, ó. Então, essa engrenagem complementar é como se fosse uma engrenagem virtual. Não existe, mas é só para fazer cálculo equivalente. Então, essa engrenagem complementar, ela vai ter um diâmetro virtual, ó, que vai ser o diâmetro primitivo da cônica sobre cosseno de ΔI, e o diâmetro virtual primitivo da 2, da complementar, é o D2 da cônica sobre o cosseno de ΔI. Aí, podemos calcular o número de dentes virtuais da engrenagem complementar, o DV1 sobre o módulo, ou Z1 sobre o cosseno de ΔI, a mesma coisa para o ZV2 e assim por diante. Tá? E podemos tratar todo o projeto da engrenagem cônica como se fosse uma engrenagem de dentes retos com esses diâmetros primitivos aqui e esse número de dentes aqui. Ó. Tá? Então, calculamos aqui, deu 15,36 de ZV1. A gente faz todo o cálculo da engrenagem
considerando, né, ela é virtual, né, considerando que ela tenha 15,36 dentes, e não 15, né, 15,36, tá? Então, existe um conjunto de fórmulas que permitem, né, transformar a engrenagem cônica, aquelas dimensões reais da cônica, em dimensões da complementar. E aí, então, ó, a gente faz todo o cálculo considerando que ela seja uma engrenagem de dentes retos virtual, tá? Ok? Então, a gente pode calcular aqui embaixo, ó, o grau de recobrimento. O grau de recobrimento de uma engrenagem cônica, a gente calcula a partir da engrenagem complementar, do conjunto complementar, tá? Levando em considerações as dimensões, né, do conjunto complementar, tá? Ok? Então, esse bate-papo, na verdade, é mais para isso, para indicar que existe uma complementar equivalente, né, à engrenagem cônica, tá? As engrenagens cônicas também podem ter interferência de fabricação, e nesse caso, o Z mínimo, para que não ocorra a interferência de fabricação tanto para o pinhão como para a coroa, motora e movida, são dados por essa fórmula aqui, ó, levando em consideração o ângulo de pressão, geralmente 20 graus, e o ângulo ΔI e ΔII que ela tem em função das suas dimensões. Ok? Bom, quando nós montamos o conjunto de engrenagens cônicas, a motora e a movida, vamos imaginar aqui então, ó, motora, ou o contrário aqui embaixo para deixar igual lá o desenho, né? Motora e movida, motora e movida, quando elas transmitem força, surge lá no diâmetro médio DM1 e DM2, né, das duas engrenagens, né, surge lá no diâmetro médio algumas forças. Essas forças são o quê? São forças aplicadas nesse sentido aqui. Deixa eu mudar aqui o mouse. São forças aplicadas neste sentido aqui, neste sentido, e também forças tangenciais, que entram aqui no plano dessa figura. Tá? Então, são essas forças aqui. Ó. Vai aparecer forças radiais, vai aparecer forças axiais à engrenagem e vai aparecer forças tangenciais à engrenagem. Ó. Aqui, ó, esse plano aqui, tangenciais. A partir do torque, eu calculo a força tangencial. A partir da tangencial e do ângulo alfa aqui, ó, deixa eu colocar a partir do ângulo alfa, nós calculamos a força normal no dente, é um dente cônico. A partir da força normal, eu calculo a força radial e a força axial. Então, o cálculo é assim. Do torque eu tiro Ft, do Ft e em função do ângulo de pressão eu calculo Fn. Do Fn, de alguns ângulos aqui, ΔI e ΔII, eu calculo Fr e o Fa axial. Um detalhe interessante da engrenagem cônica. A força axial e força radial, se nós olharmos o pinhão e para a coroa, eles se modificam. Olhem aqui. Deixa eu fazer de novo esse desenho aqui. Aqui. Deixa eu apagar tudo. Deixa eu fazer o desenho aqui um pouquinho melhor. Devia ter feito melhor. Aqui eu tenho a engrenagem movida. Vou fazer de verde. De verde, aqui eu tenho a engrenagem motor. Os eixos da motora e o eixo da movida. Opa, azul. A movida. Aqui o eixo da movida. Movida e motora é essa aqui. Então, olhem. Exatamente onde eu tenho o diâmetro médio, DM1 ou DM2, aqui então, ó, nesse diâmetro, vai ocorrer
nesse pontinho aqui, ó, a transmissão dos esforços. Então, o que acontece? Vai aparecer uma força aqui, vinho. Uma força entrando aqui no plano do quadro, que é a força tangencial. Ela está entrando aqui no plano do quadro, é um vetorizando aqui. Vai aparecer uma força, vamos colocar aqui, uma força nesse sentido. E vai aparecer uma força também nesse sentido aqui, ó. Exatamente na ligação. Aqui, ó, uma força nesse sentido. Depende, a direção aqui depende do movimento. Então, vai ter essas três forças aí que vão aparecer. Uma força entrando, essa aqui, ó, um vinho, né, uma uva, ela está entrando no plano do quadro. Essa aqui está nessa direção e essa nessa. Então, vejam se as forças são as mesmas para as duas engrenagens. Só que, se vocês observarem a engrenagem verde, essa força aqui, ó, né, é uma força radial, a laranja é uma força radial, e essa aqui é uma força axial em relação ao eixo da verde. E essa aqui é uma força tangencial, aqui então, que está tangenciando. Tá? Agora, se eu olhar para a engrenagem azul, essa força vinho, que está circular aqui, que está o vetorzinho entrando no plano quadro, ela também é uma velocidade tangencial ao cone. Ela continua tangencial. Só que o que aconteceu? Ó, essa aqui passou a ser uma força radial à movida, e essa aqui passou a ser uma força axial, ó, na direção axial à movida. Então, a força vermelhinha aqui e a laranja, elas se modificam entre uma e outra. O que numa era axial passa a ser radial na outra, e vice-versa. E a tangencial continua tangencial aos dois conjuntos. Tá? Então, sempre vai ser essa a lógica, tá? Na análise de forças. Então, o que eu vou fazer? A partir do raio dm1, né, eu calculo a tangencial, e a partir desses ângulos que se formam aqui, a gente calcula as demais forças no sistema. Tá? Então, tangencial é que gera torque entre a motor e a movida, e as outras forças, radial e axial, são decorrentes da força normal. Na realidade, vão ser um problema para a transmissão, né? Porque eu tenho que colocar rolamentos que suportam essas forças radiais e axiais no meu conjunto. Tá? E aí, então, a partir dessa análise de triângulo que está aqui, ó, a partir da força normal, nós chegamos aqui a um conjunto de equações. Ó. Então, ó, a partir do torque que é transmitido entre elas, aqui está falando do torque, eu pego então o seguinte, ó, torque dividido por raio médio, né, que é o dm1, eu calculo a força tangencial. A partir da força tangencial, eu posso, usando essa expressão aqui, ó, calcular a força radial. Aqui, no caso, tá nessa disposição aqui, ó. Força tangencial, vezes tangente de alfa, vezes cosseno de delta 1, me dá a força radial. Com a força tangencial vezes tangente de alfa, vezes seno de delta 1, eu tenho a força axial. E somando, né, então, força tangencial, ou também força normal, Ft sobre cosseno de alfa, eu tenho a força normal. Eu também vim para cá, né, e aí calcular as demais forças, tá? Mas o formulário já está indicando tudo isso, tá? Então, essas forças são, por exemplo, aqui na engrenagem motora, né? E na engrenagem movida, elas se modificam. O que era radial na motora passa a ser axial na movida, e o que era axial na motora passa a ser radial na movida. Tá? Elas alteram, então, uma para a outra. E a tangencial é tangente às duas. Tá? Sempre é tangencial às duas. Tá? Então, isso é aproximadamente essa conversa que eu queria ter com vocês. Principalmente, então,
lembrar como calcular as forças, e os rolamentos vão depender dessas forças, o eixo vai depender dessas forças, né, e assim por diante, né, as dimensões do eixo, né, e lembrar vocês que todo o projeto ele tem formas específicas para o dentado, a engrenagem cônica de dentes retos, tá? E que geralmente o dimensionamento e o cálculo das propriedades do dentado cônico de dentes retos, ele é feito a partir da determinação da engrenagem complementar, que é uma engrenagem virtual, né, com dentes retos, né, equivalente em termos de propriedades à dente cônica. Tá? E aí vem a aplicação, né, das formas, basicamente, tá? E o cálculo das dimensões para fazer o projeto do sistema. Tá? Então, isso era mais ou menos, eu queria mostrar para vocês nessa conversa inicial.